Em 1981, essas são as composições ferroviárias mais velozes do planeta. No entanto, os engenheiros franceses estão determinados a testar seus limites de velocidade. Ao alcançar 380 km por hora, o TGV quebra um recorde mundial que estava intacto por mais de 25 anos. Os franceses têm algo a provar. Há 4 décadas, em meio a controvérsias e incertezas, esse trem desafiou as aeronaves e saiu vitorioso. Apenas algumas décadas antes, parecia que os trens haviam atingido seu auge. Em testes experimentais, os engenheiros ferroviários os impulsionaram a velocidades incríveis. No entanto, nos serviços regulares, os trens ao redor do mundo estavam longe de serem tão rápidos. Além disso, não estavam se tornando mais velozes. O problema residia no fato de que projetar uma locomotiva mais rápida só poderia levar até certo ponto. Com muitas linhas ferroviárias construídas meio século atrás, elas possuíam curvas acentuadas, subidas íngremes e sistemas de sinalização desatualizados que não conseguiram acompanhar velocidades mais altas. Aumentar a velocidade dos trens significaria ter que reconstruir as rotas onde eles circulavam. No entanto, isso não apenas seria caro, mas muitos acreditavam que seria inútil. Afinal, a década de 1960 marcou o início da era do avião a jato. As viagens aéreas ofereciam velocidades incomparáveis, enquanto o automóvel prometia liberdade e conveniência. Os trens não podiam competir com nenhuma das opções. Em todo o mundo, bilhões foram investidos na construção de novas rodovias. As rotas aéreas de curta distância ganhavam popularidade rapidamente. E logo ali, novas tecnologias e soluções de transporte radical prometiam uma transformação completa nas viagens. Muitos viam os trens como uma tecnologia antiquada do século XIX. No entanto, do outro lado do mundo, os japoneses estavam prestes a mudar essa percepção. Enquanto todos desistiam das ferrovias, os japoneses acabavam de concluir um dos projetos ferroviários mais ambiciosos do século. Construíram mais de 500 quilômetros de trilhos quase perfeitamente retos, abrindo túneis em montanhas e construindo mais de 1000 pontes. Chamaram esse projeto de Shinkansen. E quando foi inaugurado em 1964, os trens dessa nova linha férrea atingiam velocidades superiores a 200 km por hora, mais rápido do que em qualquer outro lugar do mundo. O Shinkansen era um novo tipo de ferrovia, exclusiva para trens de alta velocidade. Seguindo a rota mais direta possível, reduziu pela metade o tempo de viagem entre as 2 maiores cidades do Japão. E então, 120 trens operavam diariamente, com intervalos de apenas 15 minutos entre eles. Apenas nos primeiros 3 anos, o Shinkansen transportou mais de 100 milhões de passageiros. 2 cidades, separadas por quase 500 quilômetros, pareciam estar mais próximas do que nunca. Porém, enquanto o mundo olhava com admiração, os engenheiros ferroviários franceses ficaram preocupados. Os franceses não eram estranhos quando se tratava de fazer seus trens atingirem altas velocidades. Apenas alguns anos antes, eles estabeleceram um notável recorde de velocidade ferroviária, colocando-se na vanguarda da tecnologia ferroviária. Em termos de aceleração, frenagem e captação elétrica em altas velocidades, eles eram líderes globais. No entanto, nada disso parecia importar. Isso porque a alta administração da SNCF, a empresa ferroviária francesa, carecia de visão. Enfrentando déficits financeiros recordes, eles estavam obcecados com soluções de curto prazo, como cortes de custos, redução de serviços e fechamento de linhas ferroviárias. No entanto, a inauguração do Shinkansen desencadeou uma mudança profunda de mentalidade. Até então, os trens de alta velocidade na França eram quase sempre luxuosos. Operavam talvez 1 ou 2 vezes por dia, com todos os assentos de primeira classe e tarifas elevadas. No entanto, os japoneses mostraram como velocidade e frequência eram bens que podiam ser vendidos a um público ávido. Isso fez os franceses repensarem sua abordagem. Nos anos anteriores, as viagens aéreas domésticas na França haviam explodido em popularidade, uma tendência que era esperada apenas para continuar. Mas a ironia é que uma parcela cada vez maior do tempo voando para um destino era, na verdade, gasto no solo,
preso em estradas congestionadas ou em aeroportos lotados. Acontece que ir mais rápido nem sempre significava economizar tempo, e a SNCF poderia usar isso a seu favor. A uma distância de até 1.000 quilômetros, um trem de alta velocidade programado para circular com frequência poderia bater de frente com o avião, e se foi feito acessível, poderia reconquistar passageiros. Em poucos meses, a SNCF partiu para a ofensiva com um plano ousado de conexões ponto a ponto de alta velocidade entre as grandes cidades. Mas onde os japoneses gastaram enorme soma a construção de uma rede ferroviária totalmente nova, até todas as novas estações, isso não iria trabalhar para os franceses. A SNCF teria que manter os custos baixos, utilizando o máximo de sua rede existente que possível. Em vez disso, concentrariam seus esforços no desenvolvimento de um novo tipo de trem, experimentando com locomotivas movidas por turbinas a gás retiradas diretamente de helicópteros militares. O uso da tecnologia de aeronaves teve algumas vantagens importantes. As turbinas a gás foram leve e potente e permitiria que os trens circulassem em inclinações mais íngremes, de modo que os trilhos ser construídos com menos túneis e pontes. E as turbinas a gás movidas a querosene eliminariam a necessidade de construir linhas aéreas caras. E os franceses estavam preparados para dar um passo mais longe do que os japoneses, visando velocidades dramaticamente mais altas. Em 1972, a SNCF revelou o TGV 001, um trem experimental com corte tecnologias de ponta e uma velocidade máxima de mais de 300 km por hora. Este era um trem projetado para vender trilhos de alta velocidade a um público cético. O designer de renome mundial, Jack Cooper, foi contratado para projetar um trem que não se parecesse com um trem. Inspirando-se em seu trabalho anterior sobre carros esportivos, Cooper deu ao TGV linhas arrojadas e elegantes que eram inegavelmente legais. Longe estavam os vagões opulentos dos primeiros trens expressos franceses, substituídas por cabines modernas semelhantes a aeronaves. As turbinas a gás produziram impressionantes 5.000 cavalos de potência e motores elétricos acionados que acionavam cada uma das rodas do trem. Os bogies reduziram o peso, melhoraram a estabilidade e ofereceram uma condução mais suave e silenciosa. Em testes, o protótipo acumulou mais de 500 mil quilômetros e acelerou além 300 km por hora, mais de 175 vezes. Praticamente qualquer pessoa com influência política foi convidada a pegar o trem do futuro e ouça a visão da SNCF para uma ferrovia de alta velocidade. Com tecnologia comprovada, os franceses estavam prestes a colocar em serviço os trens mais rápidos do mundo, mas muitos líderes não queriam nada com o TGV. Havia temores de que seria um Concorde on Rails, outro projeto de vaidade extremamente caro, sem esperança de obter lucro. Outros descartaram isso como um benefício para os ricos, com novas linhas passando cidades menores para servir a elite parisiense. E ainda havia visões concorrentes para o futuro do transporte francês. O Aerotrain, um hovercraft de esteiras radical que rodava em uma plataforma elevada guia de concreto, também estava nas manchetes. Com uma velocidade prometida de até 400 km por hora, roubou parte do trovão do TGV e ganhou apoio considerável. Enquanto isso, a Administração de Aviação Civil pressionou pelo desenvolvimento de aviões capazes de voos curtos, decolagens e pousos, e até a construção de pistas compactas bem no centro de Paris. O suporte para o TGV não estava nem perto do que a SNCF esperava, e as coisas só iriam piorar. Em 1973, o preço do petróleo começou a disparar, subindo quase 300% em um único ano. As nações exportadoras de petróleo do Oriente Médio tiveram que impor um embargo ao Ocidente, enviando ondas de choque por toda a economia global e causando escassez generalizada de combustível. A França foi uma das mais atingidas, onde quase 3/4 das necessidades energéticas do país dependiam do petróleo importado. Após anos de desenvolvimento, a SNCF se viu apostando em turbinas a gás que consomem muito combustível, exatamente quando a era do petróleo barato estava terminando.
Mas para o TGV, a crise energética viraria para ser uma bênção disfarçada. Em 1974, o primeiro-ministro francês lançou um plano ambicioso para atender às necessidades energéticas do país com energia nuclear, comprometendo-se a construir mais de 150 usinas nucleares sob o slogan: "Na França, não temos petróleo, mas temos ideias." Para a SNCF, a decisão foi uma virada de jogo. Eles começaram a trabalhar em uma versão elétrica do TGV. Mudar de turbina a gás para tração elétrica foi um grande empreendimento, apelando ao desenvolvimento de novos pantógrafos, sistemas de suspensão e travagem. Mas a ferrovia francesa Engenheiros, que tinha um histórico de levar as locomotivas elétricas ao limite, conseguiu completar as modificações em apenas 2 anos. E a mudança do gás para o elétrico logo pagar em grande forma. Carros, aviões e aerotrains dependiam de petróleo importado, enquanto o TGV poderia funcionar com energia nuclear francesa. A ótica era poderosa, mas a crise energética também forçou os líderes a priorizar o transporte público. E em março de 1976, estavam em vigor as aprovações necessárias para a construção de uma nova linha ligando as 2 maiores cidades. E seria pago em grande parte com capital privado, não com subsídios do governo. Logo, grandes extensões de campo testemunharam um enorme projeto de construção, a primeira grande linha ferroviária da Europa Ocidental em quase meio século. Com um novo visual elegante para a década de 1980, o TGV foi definido para estrear como o trem mais rápido do mundo, mas apenas alguns meses antes de sua inauguração em 1981, os engenheiros ferroviários franceses fariam o que fizeram. Melhor, descubra o quão rápido ele pode ir. Em um evento altamente divulgado, eles empurraram o TGV muito além de sua velocidade operacional inicial, até 380 km por hora, quebrando o recorde mundial que estabeleceram décadas antes. Mas enquanto o recorde de 1955 havia empurrado tecnologia ferroviária ao seu ponto de ruptura literal, 380 km por hora foram alcançados com o mesmo trem, que logo entraria em serviço, abrindo caminho para velocidades ainda maiores no futuro. Desde sua inauguração em setembro de 1981, o sucesso do TGV surpreendeu até a SNCF. Só 2 meses após a inauguração, já havia transportado seu 1.000º passageiro. E dentro de um ano, a maior companhia aérea doméstica da França registrou uma queda de 60% no número de passageiros entre Paris e Lyon. Muitas das críticas do público desapareceram porque o preço do ingresso não era mais alto do que em um trem regular, e uma campanha de marketing agressiva promoveu o TGV eficiência, economia de tempo e acessibilidade. E como se fosse uma deixa, os políticos que haviam veementemente se opuseram ao TGV nas décadas de 1960 e 1970, agora orgulhosamente proclamam seu apoio a ele o tempo todo. Quase imediatamente, a SNCF começou a planejar novas linhas conectando mais cidades francesas. Ao longo dos anos, as velocidades de serviço também aumentaram. E em corridas experimentais, os engenheiros ferroviários franceses continuaram a ultrapassar o limite, chegando a atingir 574 km/h em 2007. E o recorde de velocidade ferroviária que se mantém até hoje. Como o Shinkansen, o TGV foi um sucesso imediato, sucesso técnico e comercial. E em meados de 1980, tornou-se um símbolo de orgulho nacional. Uma visão de quase 2 décadas foi finalmente confirmada. O trem pegou o avião e venceu. E como prova do pensamento avançado de engenheiros ferroviários, hoje o trem de alta velocidade é mais relevante do que nunca. A Guerra do Golfo de 1991 foi um momento decisivo na guerra moderna, uma vitrine de capacidades militares avançadas, tecnologia em grande escala. E nas primeiras horas do conflito, o Iraque comandava a 4ª maiores militares do mundo, com uma força aérea de quase 700 aeronaves prontas para o combate. Entre eles estava o MiG-20 e 5 Foxbat, de construção soviética.
Um interceptor da era da Guerra Fria que foi por muitos contas muito pesadas, muito difíceis de manusear e muito desatualizadas para resistir. Mas os iraquianos levariam a aeronave ao seu limite, aproveitando qualquer vantagem que encontrassem, em um plano ousado para emboscar caças F-15 americanos de última geração, enquanto patrulhavam o céu sobre Bagdá. O resultado, como você já deve imaginar, não foi o que todos esperavam. Se quiser saber mais sobre histórias como essa, inscreva-se no canal Ciências Tecnológicas, deixe seu like no vídeo e compartilhe para fortalecer o canal. Obrigado e até a próxima.